Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Comunica Mais. Cris, é com você. Boa noite, Lombardi. Boa noite, todo mundo que está em casa. Fica aí na coberta, senta, porque o assunto hoje é bênção na vida de vocês. Então já compartilha, porque aqui o conteúdo hoje, a gente vai falar um conteúdo cristão, em homenagem ao dia 18, é o dia do evangélico aqui no estado de Rondônia. E hoje eu tenho a presença de pessoas que eu amo e eles vão falar já já com vocês. Fica ligadinho, já encaminha. Esse podcast vai estar muita bênção. Olha, pode comentar, vai estar aberta a caixinha de mensagens, pode comentar, escrever, que a gente vai fazer o possível para ler também o comentário aí de vocês em casa. Então, o podcast hoje a gente vai falar sobre educação de filhos, valores, o poder da oração. E aí, gostou? Então, comigo está aqui na mesa duas pessoas. Um é o Heron. O Heron Hair, ele é lá do espaço, ele é estilista de cabelo, isso mesmo, ele manda muito bem nas tesouras. E é um mestre aí, casado, com 2 filhos, cristão. E ao lado, nós temos ela, a Gil Cardoso. Ela é lá da Officer Brand, evangélica, casada, mãe de 2 filhos. Agora é com vocês. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite, Cris. Boa noite a todos que estão nos assistindo aí. Espero que esse conteúdo seja de bom aproveitamento. Boa noite, Cris. Boa noite, Lombardi. Boa noite, Heron. Pessoal que nos assiste aí. Paz do Senhor, paz de Deus. Shalom. Tamo junto. É isso aí, tá vendo? Sentiu a energia aí de casa. Deus abençoe vocês, estejam aqui, que estão aqui presentes. Esperamos que esse podcast renda frutos aí. Olha, você que está ao vivo com a gente pode participar do nosso conteúdo. Já entramos online, estamos aqui com o nosso 10º podcast, né, Lombardi? É o 10º podcast, Deus abençoe a todos. Olha, então a gente vai falar hoje, e antes de começar, eu gosto de ler uma mensagem. E a mensagem do tema de hoje é a seguinte. Está escrito na Bíblia, Provérbios 22, versículo 6. Ensina a criança no caminho em que ela deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Os pais têm a missão de encaminhar os filhos, né? E esse versículo vai enfatizar a importância de instruir, educar os filhos, as crianças, desde cedo, caminhar no caminho correto, com os valores acertados. O que você acha disso, Gil? Fala para mim. Cris, eu penso assim, quando eu li esse versículo hoje pela manhã, me veio um pensamento diferente, assim, Heron. Ensina a criança no caminho. Porque hoje, do jeito que estão as coisas, são vários caminhos que estão ofertados por aí. Então, a gente tem que orientar os nossos filhos para eles estarem no caminho. Mas esse no caminho não é só indicar o caminho, mas você andar junto, para que ele também entenda, né? Para que ele também se sinta abraçado e se sinta confortado, assim. Não. Válido para nós, com certeza vai ser válido para eles também. Até eles entenderem, né, o real valor disso. Eu falo para meus filhos, eu queria que meu pai fosse vivo hoje. A minha mãe é viva, eu queria que meu pai fosse vivo para me agradecer a ele. Dos momentos, assim, dos tempos que eu não queria ir para a igreja, ele forçava eu ir. Entendeu? Então, quando a gente vai entender isso, é quando a gente já é adulto. Por isso que ele fala, ensina o caminho à criança que ela deve andar, que ainda quando ele for adulto, ele não vai se apartar dele. Hoje nós somos adultos, você entende, eu entendo, a Cris entende, o Lombardi entende, nós entendemos. Então nós não queremos apartar dele porque nós sabemos que o caminho é bom. Verdade. Ele é apertado, mas é um caminho ótimo. A gente sabe onde que o caminho é bom. Verdade. Ele é apertado, mas é um caminho ótimo. A gente sabe onde esse caminho vai levar a gente. É, que a gente já passou uns apertos, né? E se não tiver, eu falo assim, eu até falo assim, gente,
os apertos aí da vida é tão difícil. Imagine sem Deus do nosso lado. Como é que fica, né, Heron? Né, Com Gil? certeza. Verdade. Como é que fica? Não fica nada fácil, né, gente? Então, melhor ter um bom amigo do nosso lado, que é um Deus maravilhoso. Bom, a gente vai falar aqui um tópico muito importante. Eu vou abrir aqui a conversa com eles. A gente vai falar sobre educação cristã. A gente vai começar nesse assunto e eu queria levar essa pergunta para Gil. Qual é a importância da educação baseada nos ensinamentos cristãos para você, Gil? E na prática, como que você consegue implementar em casa essa educação infantil com os filhos? Diga aí. Olha, em casa funciona mais ou menos assim. Nós fazemos culto em casa. Começou com a pandemia e nós fazíamos cultos e assim, abríamos o culto em nome do Senhor Jesus, cantava, a gente canta hino, né? E depois a gente lê a palavra. Terminando a palavra, nós fazemos o nosso pedido de oração e cada hora, cada oportunidade é um que ora. Às vezes é a Sara que ora, às vezes é o Arthur, às vezes sou eu. Ultimamente, assim, é que a Sara ela é mais tradicional. E o Arthur é mais pentecostal. O Arthur gosta de bater Avivado. palma, né? No caminho. Aí, assim, tô fazendo diferente agora. Tô ficando mais focada no Arthur, porque para mim a Sara já tá evangelizada, né? Já conhece, já está no caminho, né? E o Arthur agora eu tô sozinha com ele, nós estamos em Jó agora, estamos estudando Jó. Mas não é fácil, não é fácil. É só Deus para capacitar mesmo e ajudar. Eu falo que ser mãe, ser pai não ensina na faculdade, né, gente? E aí, frente a tudo isso, né, Heron, como a gente deve educar os filhos, descrevendo assim a sua abordagem também, Heron, referente a educar os filhos no ensinamento cristão. Como que é lá? Fala para nós um pouquinho. Olha, eu acredito, assim, primeiro eu penso como filho, né? O filho que eu fui e o pai que eu estou sendo, né? Eu sempre passo para meus filhos aquilo que foi bom para mim. É como eu disse anteriormente, que quando a gente é menino, a gente quer as coisas mais largas, né? Mesmo não entendendo de nada, a gente quer seguir sempre o caminho diferente, né? E quando a gente se torna adulto, a gente vai ver que o verdadeiro caminho é aquele que nos traz um benefício diante de Deus. Mas aí, passando a ser pai, no momento de ser pai, a gente se preocupa demais com isso. Aí a gente começa a pensar, poxa, o que o meu pai e minha mãe passou para que eu... Ah, total. Você entendeu? Aí você quer implantar aquilo em cima dos seus filhos. Aí sente na pele, né? Aí você quer fazer de tudo. Aí você quer, às vezes, dar uma forçadinha, que nem eu tenho a Luana, minha filha de 21 anos, e tenho o Igor que vai fazer 14. A Luana, ela nos acompanhou até a igreja até os 14, até os 16 anos, mais ou menos, né? E depois, Mas eu agradeço e louvo a Deus, porque é uma menina maravilhosa, vocês conhecem. Total. Uma Sim. menina que nunca nos deu trabalho. Do bem. É do bem, não tem vício, não é de balada. Então eu agradeço a Deus. A menina que ela tá trilhando um caminho certo, um caminho honesto, um caminho honroso. Mas a questão, digamos, igreja, aí ela já deixou de lado um pouco, mas tem muito temor a Deus, porque isso nós ensinamos a ela desde quando ela era criança, né? E o Igor já é diferente. O Igor, ele já é diferente. Ele já, desde criança, a gente já via que ele tinha essa tendência. Entendeu? Então ele, com 13 anos, ele já tem essa maturidade. Ele é músico, já é batizado, ele tem um temor de Deus profundo, é um menino que, assim, não tem como, você não precisa falar muitas coisas para ele. Ele que fala, pai, me dá uns conselhos aí. Olha, gente. Então isso é muito interessante. Então, assim, isso nos deixa mais aliviados no mundo que nós vivemos hoje. Uhum. E Heron é Heron, Sim. pai dos dois, né? E como que sai, né? Diferente. Você tá entendendo? A gente tem que educar diferente também. É diferente. Então, o que acontece? Agora, dentro desse conceito aí que a Gil falou, às vezes eu não tenho esse costume de pegar a Bíblia e ler com eles, mas eu incentivo. O Igor, por exemplo, eu incentivo ele a ler a Bíblia, eu lhe incentivo ele a ler livros concernentes à Bíblia, que traga a história para lhe abrir a mente, relacionado à Bíblia, entendeu? Então, ele faz isso.
Agora, uma coisa que eu sempre ensinei desde criança, desde que eles começaram a entender, foi assim com a Luana, com o Igor, eu sempre, quando eles me pediam alguma coisa, eu sempre falava, pede pro Papai do Céu, Ó, pro Papai do Céu abençoar o Papai da Terra conseguir dar para vocês. Então eu sempre coloquei Deus em primeiro plano. Amém. que E lindo. porque eu sempre falei, o dia que eu falhar, vocês têm a quem recorrer. Então eu nunca me coloquei como o maioral. Então isso aí funcionou, graças a Deus. Que nem a Gil falou, a base de oração. E com a ajuda de Deus, no mundo que nós vivemos hoje, estamos muito bem com nossos Aí filhos. agora a gente entende os calos do joelho dos nossos. Entendeu? Né? Faz sentido, os calos do joelho. Eu vou ler as mensagens, gente. Olha que tá bombando. Vocês podem acompanhar aqui no cantinho da tela. O pessoal já tá comentando. Deixa eu ver quanto o pessoal que tá entrando. Ok, eu vou ler algumas mensagens aqui para vocês verem. Edneia Firmino, Minha boa irmã. noite. Diretamente de Ribeirão Preto, olha que chique, São Paulo, vai assistir vocês, especialmente o Heron, que é uma pessoa muito admirada por todos nós. Amém, Deus Minha irmã. abençoe. Ah, é sua irmã, Minha né? irmã. Olha aí. Ó, um beijo, irmã. Ó, Marli, minha querida cunhada Gil, pessoa admirável. Aí, Gil, Ô, tem Mari. é gostoso, né? O Ronaldo Heron também é um profeta. Aguarda. Tem as ferramentas. Tereza, boa noite. Estou em Campinas participando desse evento. Legal. Foi. Muito obrigada. Olha, que legal, né, gente? De Campinas. Aqui tá dando parabéns. Zenira, Conhece? conheço. Ó, a Neiva também falando lá, Cris. Eita, meu irmão, que Deus abençoe. Gleidan, amém. Deus abençoe também. O Yuri, filho da irmã Zenira. Yuri, aí aqui Alex Alex Martins, Martins. Arildo Júnior. Arildo, tá falando assim, ó, hoje o podcast tá quente, ó, tá frio aqui em Cacoal, mas o podcast promete. Ó, vim pelo Igor, O Igor fazendo a propaganda. Dando frio. a Neiva trabalha lá no plano, tá dando parabéns, Cris, Deus abençoe, você tá aqui, Neiva. Isabelle, grande companheiro, Heron, José Francisco, Bruno. Se vocês olharem aí, tem bastante. Então, falam que o Heron é profeta. Então, vocês vão ver. Brincadeira dele. Fala nada, não. Aguarda aí que, quem sabe, rola uma profecia pra você. Amém. Gente, então hoje o nosso assunto é esse, que é o nosso podcast em homenagem a 12 de julho, Dia do Evangélico, comemorado aqui em Rondônia. E aí, a gente vai falar, eu abri outro assunto aqui. Princípios e valores cristãos. Quem está nos assistindo pode também compartilhar alguma ideia, como que é aí na sua casa. A gente vai tentar ler aqui os comentários. Gil, fala para nós. Quais são os princípios e valores cristãos que você deseja transmitir aí para os filhos, né, com essa educação cristã em casa? O que eu tento transmitir para os meninos é a questão da honestidade, que eu acho que a gente tem que privar para isso, né? É a questão de falar a verdade e de ter temor do Senhor, né? E o temor do Senhor. Então, assim, sempre a gente pauta com isso. Falar a verdade, ser sincero, né? Ser honesto e ter temor de Deus. Que daí as coisas caminham. É um bom princípio, né, Heron? Fala aí. Concordo plenamente. Ela disse aí a última frase, temor a Deus. O homem mais sábio escreveu que o temor a Deus, ele transcende toda a sabedoria. Então, se os nossos filhos tiverem temor a Deus, eles vão ter tudo. Entendeu? Porque se o homem não teme o homem, ele tem que temer alguém. Então, se ele teme a Deus, obviamente, ele vai quebrar todas as barreiras que impedem ele a chegar a Deus. Porque o temor, tem gente que acha que temor é medo. Basicamente, nós temos medo de errar diante de Deus. Mas, na verdade, o temor é um respeito.
O temor é uma forma de você, não, eu não vou fazer isso porque eu temo a Deus, eu honro a Deus, né? Então porque Deus não quer que nós tenhamos medo dele, não vou fazer porque eu tenho medo de Deus fazer isso comigo, não. E a gente não vacila quando tem o Você temor. entendeu? Não é gostoso, por exemplo, quando a tua filha obedece você por obediência, não por medo? Sim. Total. Então, e assim é com Deus, ele quer que nós obedeçamos de livre e espontânea vontade, sem pressão. Entendeu? Então isso que é gostoso. Então por isso que o temor a Deus, ele encaixa em tudo isso. Temeu a Deus, acabou. Não tem mais problema. É isso aí. Você que está em casa, como que é a tua opinião aí? Quais os princípios que você tem passado, os valores para os seus filhos? Pode escrever aqui que a gente vai ler. Ó, e o pessoal tá continuando escrevendo. Gil, você é muito amada também. Ó, Emily, Gil, grande exemplo de mãe e mulher de Deus. Olha aí. Glória a Deus. Concordo. É, gente, eu tô muito bem acompanhada. Vocês sabem disso, né? E a Roseli, Deus abençoe, irmão Heron, família abençoada por Deus. O pessoal tá comentando aqui, Deus abençoe vocês todos. Olha, Heron, e você, né, que você comentou, né, tem a diferença da filha aí já na fase adulta, o Igor, Igor. Igor mesmo, o Igor já entrando aí na adolescência, né? Então você tem já um conhecimento empírico, conhecimento vivido aí com os filhos e você tem lidado com essas questões de desafio, situação onde o filho pode até questionar o ensinamento, ou tentar deturpar aquele princípio que você está passando. Como que você faz? Como que você lida com essa situação? Porque tem hora que eles questionam a gente, põem a gente em xeque. Será que é isso mesmo? Tem essa dúvida? Então fala para nós, assim, para quem está assistindo, como é que é? Então, na verdade, com a Luana, assim, a gente já teve alguns debates em relação a esse tipo é, é, de perguntas que ela me perguntava ou ela questionava, entendeu? E só que é aquilo que eu falei, o momento não era propício para ela entender aquilo que você está falando, principalmente relacionado a Deus, porque Deus não se explica, entendeu? Às vezes você consegue explicar alguma coisa relacionada ao homem, mas a Deus você não explica. Um exemplo, ela falava, pai, mas eu não concordo que uma pessoa boa, uma pessoa que tem um bom coração, mesmo que ela não está nos caminhos de Deus, se ela morrer, ela falava isso assim para mim no entendimento dela. Eu não concordo que ela teria que ir para o inferno, porque ela é uma pessoa boa, né? Ela tem um coração bom. Isso aí realmente, aí você te coloca você numa parede, aí você fala, pô, eu não posso falar nada que venha tirar dela, né, essa essência de acreditar de uma pessoa boa, porque ela quer ser boa. E a outra parte é porque ela queria dizer o seguinte, eu não estou na igreja, mas eu sou uma pessoa boa, então tipo assim, eu não preciso estar dentro da igreja. O Entendeu? princípio tá lá no coração Isso. dela. Mas tipo assim, não quer viver aquilo, né? Tipo assim, não precisa eu estar literalmente dentro da igreja, eu tenho que ser boa, fazer o bem. Aí isso causa na gente uma certa dúvida. Como você vai explicar isso para ela? Ela não está preparada para ouvir o que eu tenho a dizer, a realidade sobre a palavra de Deus em relação a isso aí. Entendeu? Então, são ferramentas que você tem que ir usando devagarinho, colocando dentro da cabecinha dela, para que lá na frente ela venha entender qual que é a importância realmente de você estar dentro de um convívio cristão, entendeu? Porque quando você está dentro de um convívio cristão, não é só a questão de você, eu sou crente, porque crente, quem crê em Deus, todo mundo é crente, mas é o que você faz, o que você está doando para Deus, para que você possa realmente estar adorando, agradando, né? Então era só esses conflitos que a gente tinha. Também com o tempo parou de questionar e eu sempre dava aquela desviada. Falava, filha, a pessoa tem que ser boa, todo mundo tem que ser bom. A pessoa que está na igreja, que está fora da igreja, ser bom é uma obrigação, né? Agora a gente está dentro da igreja, a gente está procurando um benefício próprio. A gente está indo cultuar, louvar a Deus. Então as pessoas têm que entenderem isso também, porque não adianta você ter um coração bom, mas você está longe de Deus, né? Fazer o bem, ser bom, isso é bíblico.
A gente tem que fazer o bem. Então eu tentava ir levando desse jeito. Agora com essa idade, né, a gente faz tempo que não conversa sobre isso, mas eu acredito que hoje já dá para conversar algo um pouquinho mais profundo, que eu acredito que ela vai entender. Agora o Igor, ele nunca teve esses questionamentos, não. O Igor, ele sempre já teve um entendimentozinho dele aí, desde de pequenininho, então não tivemos problemas, não. Aham. Graças a Deus, rapidinho aqui, inclusive quando ele, no dia que teve um batismo, o mês passado, aqui na igreja, ele falou para a mãe dele, falou, hoje eu vou me batizar. Mãe dele, mas meu filho, você é tão novo, mãe, eu decidi minha vida. Nossa. Eu vou servir a Deus, entendeu? Aí eu falei pra ele que era uma responsabilidade. Ele, pai, eu não vou ser do mundo, eu não vou ser mundano. Eu vou me batizar. Poxa. Então ele foi na decisão própria dele. Então ele é decidido, Uhum. entendeu? Então é muito mais fácil você lidar, mesmo que seja um menino, mas A é muito mais certeza fácil tá lá. você lidar com a certeza dessa do que com a dúvida de um adulto. Entendi. Entendeu? E olha que bonito, né? Essa fala do Heron, que esse cuidado, né, de ensinar o filho com amor, né? Eu vejo amor na fala, esse cuidado, agora não é o momento, né? Então, tem gente que faz a imposição, e o Heron tá falando que é com amor. A gente tem que falar com o filho, né? Só para complementar, porque senão você coloca o teu filho contra Deus. Eu cansei de ouvir pessoas, inclusive uma pessoa que eu conheço muito, uma vez ela me falou um negócio. Pode falar. A Cris um dia me falou um negócio. Exemplo, Que gente. ela, né? Você lembra de um episódio que aconteceu com você, de que pessoas fizeram? Eu vi, não só da sua boca, mas eu vi pessoas falarem assim, pô, tipo assim, eu peguei, digamos assim, eu não vou falar raiva, mas sei lá, eu peguei rancinho. ranço de igreja, não podia ouvir falar nisso, porque uma pessoa me falou isso. Agora você imagina você colocar o teu filho contra Deus, Verdade. né? Verdade. Teu filho falar, não quero saber de ser crente, não quero saber de Deus, eu não quero saber de nada, porque se Deus é assim, se Deus mata, se Deus faz isso, se Deus faz aquilo, não. Você tem que pregar pro seu filho a maravilha que é Deus, não o que Deus, né? Nós temos tantas coisas boas para falar de Deus, por que nós vamos falar ruim? Porque se você fizer isso, vai acontecer isso. Não, filho, se você servir a Deus, você vai ser... E só falar as coisas boas. Aí você coloca ele a favor de Deus e não contra. É total. Eu há muito tempo já conversava com o Heron, há mais de 10 anos, né, Heron? Desde que eu cheguei aqui. Olha, cheguei aqui em Cacoal e o Heron cortou o primeiro corte do cabelo da Isa. Olha. E eu nem sabia Bebezinha. que ele era da congregação cristã. E aí a gente sempre vem conversando sobre isso. Eu falei assim, olha, eu, menina, fui para a congregação e depois não fui mais, porque foi me posicionado algumas coisas, umas falas bem... E aí que tá, né? Eu sou um pouco Luana. Eu era um pouco Luana, eu questionava, falava, mas eu sou boa, eu não peco, eu não cometo crime nenhum, eu acho que o meu céu já tá garantido. E não é assim, o Heron tá totalmente certo. Então, procurar a sua igreja, a sua fé, onde se sente bem, para você cultuar, louvar a Deus, isso é muito importante. E seja muito convidado também aí à congregação cristã, você será muito bem-vindo. Ó, o pessoal está comentando aqui, a Natalina dos Santos, o Cris, a paz de Cris. Deus. A Glória Cris, obrigada. Ela falou, meus amigos, é isso mesmo. E se a gente falar que esse podcast surgiu lá do evento da OAB, né? Essa ideia. Agora Foi lá no evento, lá no seu evento, viu, Cris? Ronaldo Teixeira, Heron, fala dos meninos hebreus que eram fiel. Mesmo cativo. E aí, Heron? Estamos falando de filhos, né? Eles eram filhos, eram meninos novos ainda, né? Esses meninos aí que ele fala eram os meninos Sadraque, Mesaque e Abdenego, né? E junto Daniel, né? Que eles foram cativos, foram levados para a Babilônia quando o povo de Deus foi levado cativo, que Jerusalém foi totalmente sitiada, né? Pelos babilônios. Então esses meninos foram levados, e mesmo debaixo de servidão, eles mantiveram aquela essência que era entre eles e Deus. Porque a gente falar que a gente não, eu sou isso, eu sou aquilo, quando tudo tá bom é fácil. O difícil é falar quando a forca tá no pescoço. É verdade. E isso foi o que aconteceu com esses meninos aí. Então é um grande exemplo. Foram para a fornalha, foram para a cova,
mas não negaram o nome de Deus. E viu o anjo lá. Viu? O anjo, a quarta pessoa, né? Com certeza. Tava lá dentro da fornalha, né? Então, essa aí é a fé, essa é a fé que nós temos que ensinar, não fazer, mostrar para os nossos filhos, para que eles consigam sentir, não ver, sentir, que isso é uma fé, independente de qualquer coisa, que tem que subsistir isso aí. Que tem um anjinho lá Isso, cuidando, a fé em né? Deus. O Johnny Almeida falou que realmente o temor não é medo. O pessoal está comentando aqui o nosso podcast, falando louvado seja Deus. A Natalina falou, infelizmente, ninguém é bom, bom é Deus. É isso mesmo, gente. Vamos ver aqui, tem mais? Tem mais. Meu Deus, olha aí, que benção! Olha, tô gostando, hein, gente? Participa mesmo. Agradar a Deus, honrar a Deus é o mínimo que podemos fazer. Depois de Ele ter mandado seu Filho na terra para morrer por nós, para perdão dos nossos pecados. Alex Martins. Deus abençoe pelo comentário. Meu amigo, lá da igreja. E é verdade, né? E se a gente entrar nesse assunto que o Alex comentou, acho que para Deus é muito difícil. Ele foi um pai, né? Ele foi um pai e entregou. O único filho. Fala aí, Gil. A gente estava comentando sobre isso, né? Que ele entregou o único filho para morrer. Eu não entregaria meus filhos para morrer para ninguém. Eu não tenho essa maturidade. E ele entregou o único. Aí até a Cris na hora comprida, mas todos nós éramos filhos. Não, na época nós éramos criaturas, né? E mesmo assim ele quis dar. Que amor é esse? Eu não consigo entender. Mas, na verdade, o filho quis vir também, né? Mas é um amor assim que Olha o amor. Negócio ali, Deus falou e o Jesus obedeceu. a obediência de Jesus ou ele realmente quis vir? É igual ir na igreja, realmente o filho quer ir. Ele quis vir. Ele veio de livre e espontânea vontade. Porque Deus, a palavra está escrito que se o pai da terra, o filho pedindo um pão, ele não daria uma serpente, quanto mais o pai celestial. Mas se Cristo fala, não quero ir, porque o mundo estava corrompido, né? Porque Deus, desde lá do princípio, lá, salvo o erro 6 de Gênesis, Deus já tinha arrependido de fazer o ser humano, né? Porque estava muito corrompido. Mas Cristo, ele viu que realmente, ele enxergou hoje, né? Ele enxergou hoje esse povo aí que adora ele. Tem muitos que negam, mas ele sabia que ia valer a pena. Por isso que... A Vilma entrou também, aí Vilma... Que saudade. Saudade de você, a Vilma era gerente lá da Office, ele escreveu aí, top. Gente, é isso aí. Encaminha esse podcast, essa bênção para o pessoal, para os conhecidos, para estar aqui participando com a gente ao vivo, a gente ler suas mensagens, você participar com a gente aqui, falar sobre Deus é muito bom, né? É ótimo. E aí, quando a gente fala de Deus, a gente vai entrar num assunto interessante que é a intimidade com Deus. O pessoal está falando daqui muito de oração. E a gente entrar nessa intimidade com o Senhor, né? Ensinar os filhos o poder da oração, quanto isso vai socorrer a gente nos tempos difíceis, que Deus é o presente, onipotente, onisciente, e a gente às vezes não está aqui mais como pai, mas Deus vai estar, né? Sim. E eu acho que, como que a gente vai fazer, né? Então, Gil, e a oração, tem religiões, então a gente está explanando aqui sobre o cristianismo, a gente segue Cristo, né? Então tem outras religiões, mas que a oração é a mesma intenção, que também é um exemplo que orar é o homem buscar contato ou aproximar de um ser superior. No caso, a gente fala de Deus, que é o soberano. Gil, como você ajuda os seus filhos a entender a importância da oração? Teve algum exemplo que eles sentiram na oração, ali Deus de perto, ou o pedido foi aceito? Fala aí para nós. Tem um testemunho lá em casa, o Arthur, ele tinha muita dificuldade de andar de bicicleta.
E eu fiquei, sabe, assim, tentando com ele, fui pro meio da rua, o pessoal ria da gente e tal, e aquela dificuldade toda. E aí eu falei pra ele assim, filho, pede pra Deus, ora a Deus, faz um voto que o Senhor te ensinar, né? Aí se der tudo certo, você testemunha na igreja. Daí ele pegou, não sei como é que foi a oração dele. Sei que na semana seguinte nós fomos lá pro Beira-Rio e o Amarilson começou a tirar as bicicletas para eles andarem e tal, e a gente se distraiu. Quando pensa que não, lá vem o Arthur Anda. andando de bicicleta do lado de um menininho, sabe assim? E ele, até ele assustou que ele tava na bicicleta com aquele menininho e tal, e Meu Deus. aquele menininho andando com ele pra lá e pra cá. E o menininho, do mesmo jeito que apareceu junto com ele ali, o menininho também saiu de perto de nós. A gente não sabe até hoje o nome do menino, não sabe nada. E aí ele falou pra mim, quando ele fala, e a Sara dá risada, né? Fala, mas será que era o anjo que me ensinou a andar? Porque depois, será que era Jesus? Porque o menino sumiu, sabe? E ele acabou aprendendo mesmo e acabou até dando testemunho na igreja sobre isso. É uma experiência que ele teve. Que forte. Amém. E é assim, vai marcar ele, né? Tipo assim. E é isso que a Gil falou que é interessante. Quando você ensina, quando o teu filho vem pra cima de você com problema, você fala, vai orar. Vai orar que Deus vai te ajudar. E quando ele vai, ele faz a oraçãozinha dele da forma que ele tem o entendimento e que acontece o que aconteceu com o Arthur, isso é uma grandeza para eles. Eles nunca mais vão esquecer isso. E pra gente é maior ainda. Você entendeu? Porque foi válido aquilo que você ensinou e ele fez, relacionado a Deus. Então, quando ele tiver em outra dificuldade, ele não vai pensar duas vezes para recorrer a Deus, porque ele falou: eu precisei, ele me recorreu. Eu recorri, ele me ajudou. Entendeu? Então, isso é muito importante. Porque com a gente aconteceu também. Então, é o caminho, é isso aí. Sabe, eu tava até falando com ele, acho que foi semana passada. Nós fomos colocar ele para dormir. Eu falei, Arthur, ora o Pai Nosso. Aí ele, Pai Nosso, que estás no céu. Tá. Falei, não, 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 não. Tudo cortadinho. Falei, não, para. Não, não é assim que você vai fazer. Você fala quando você tá com vontade de comer um hambúrguer. Você fala pro seu pai, pai, eu quero comer um hambúrguer. Não, não, não é assim que você fala, né? Ele falou, não, não é. Como é que você fala? Eu quero comer um hambúrguer. Falei, então, com o Senhor a mesma coisa. Ele é teu pai do céu, então você vai falar com ele da mesma forma. Falei, ora agora a ele. Oi, Jesus. É o Arthur. Sou eu, o Arthur. Aí fez a oração dele. Ok, né? Se eu falei para ele ter intimidade, então, oi, Jesus, sou o Arthur. Então, e aquela oração com certeza subiu reto. Pegar... Ó, e falando nisso, olha lá, o Arthur escreveu: Oi, mãe. Tá nada. Vou pegar o gancho da Gil aqui, que é um assunto muito interessante. Até se nós tivermos aí um pouquinho de tempo. Esse é um assunto muito interessante da gente abordar. Por quê? Olha que interessante o que, desde lá do começo, o ensinar os filhos, né, a temer a Deus, a ter esse contato com Deus, né? Porque isso não é para hoje, isso é para amanhã e sempre. Enquanto eles viverem, a gente vai, eles vão ficar e eles vão ensinar isso para os netos e sucessivamente. O Igor, ele deveria ter uns 7 anos, mais ou menos, 6, 7 anos. Ele deu, tipo, meio que uma gripe muito forte nele e atacou muito os pulmões dele. E a mãe dele me acordou um dia, eram umas 3 horas da manhã, mais ou menos, falou, o Igor tá muito ruim, 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 e a gente tá com febre, a gente precisa levar ele pro médico. Então vamos. Acordei, peguei ele, e ruinzinho, você precisava de ver. E fomos, aí a mãe dele arrumou ele, vamos levar lá no São Paulo, vamos. Aí quando nós estávamos saindo, veja bem, e sempre quando a gente sai, a gente ora, né? Eu falei, vamos orar aqui pra gente sair, vamos orar com ele. E ele ruinzinho. Quando nós estávamos saindo, que nós ia sair na porta, espera um pouquinho. E voltou para dentro novamente. Eu falei, ele deve ter esquecido alguma coisa. E eu voltei atrás. Quando eu voltei atrás, ele estava debruçado na cama dele, orando novamente. Olha. Aí ele levantou e falou, agora vamos. Fomos. Chegamos lá rapidamente aqui para resumir. Chegamos lá, nos atenderam, tá? E falou, nós vamos ter que fazer um raio-x, o pulmãozinho dele está bem carregado. Vou fazer umas inalações ali de tanto em tanto tempo e aplicar isso, aplicar aquilo. Se até 7 horas da manhã ele não melhorar, nós vamos fazer outra raio-x. Se ele não melhorar, ele vai ter que ficar internado. Então tá bom. Quando foi 7 horas da manhã, fizeram outro raio-x,
o pulmãozinho dele estava limpo. Falou, não vai precisar ficar internado, então pode levar ele para casa. Quando nós entramos dentro do carro, a primeira coisa que ele falou, pai, aquela hora que eu estava lá no quarto orando, sabe o que eu estava pedindo para Deus? Pro papai, ele sempre falou, papai, pro Senhor. Eu falei, o quê, filho? Eu pedi para ele que eu não queria ficar internado. Olha, E ele me ouviu. Oh, Olha o valor disso. ai, me emociona. Você está entendendo? É. Então, a fé deles é o que a gente ensinou, então não é em vão. Porque tem um versículo bíblico aqui que Davi, está escrito aqui em Salmos 37, 25, salvo erro. Ele disse assim, ó, já fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Amém. Então, quando você é justo, quando você é reto, quando você é correto, quando você é uma pessoa íntegra, quando você teme a Deus, você vai ensinar esses princípios pro seu filho. E quando você partir, vai cair sobre ele. E dele vai cair sobre os filhos, e assim sucessivamente. É por isso a importância, porque hoje os pais estão preocupados em deixar herança material para os filhos. Não, tem que deixar isso, porque no dia que eu partir, meu filho vai ficar bem. Entendeu? Não é isso. Mas e a base espiritual que sustenta todo ser humano? Por que hoje nós temos aí uma perdição de jovens, adolescentes nessa faixa etária da sua, do meu, que estão se suicidando? Entendeu? O que os pais ensinaram para eles? O que está na mente deles? Porque quando os nossos filhos estão em conflito ou com medo, o que eles vão fazer? Vão orar. Vou dobrar o joelhinho. Vai dobrar o joelho, vai pro culto, vai escutar uma palavra. O Igor busca a palavra na igreja. E um filho que não teve esse ensinamento, ele vai fazer o quê? Ele vai se trancar dentro de um quarto. Desespero. Medo vai tomar ele, o desespero. é verdade. Aí ele vai fazer o quê? Ah. Ele vai entrar em depressão. E ele vai querer tirar a vida, porque ele acha que nada tem mais solução. É verdade. Então esse é o valor da vida. É ensinar isso aí que você ensina, que eu ensino, e eu tenho certeza que muitos outros irmãos, pessoas ensinam para os seus filhos. Que é a garantia do futuro deles. E a gente também aprende com os filhos. Eu falo assim, eu falo que a minha filha me ensina a servir ao Senhor, porque eu vou ser bem sincera. Eu não tenho coragem de orar na igreja. Eu não vou mentir aqui. Eu sou, se alguém comentar aí, se você é dos meus, eu não tenho coragem de comentar aí para me dar uma força. Eu não tenho coragem. E aí a minha filha, no final do culto de jovens, ela falou assim, mamãe, eu quero orar. E aí fala aí para mim falar o que é para falar, porque eu quero agradecer. Olha para você ver, ó. Aí vai eu orar, Senhor, ela, Senhor, nosso Deus. E aí vai. Então, assim, a gente aprende com os filhos também. A gente acha que está ensinando também. E por fim a gente está aprendendo a cada vez mais, né? E falando em oração de agradecimento, Heron, é muito bom a gente ter a gratidão, né, no coração, a gente passar isso para os filhos também, né? E tem vários modelos de oração, de pedir, enfim, de agradecer. E a gratidão, ela precisa estar ali na oração. Tanto é que a gente tem a oração de abrir, que é para pedir, e a oração para agradecer. Fala aí, quanto é louvável a Deus a gente ser grato ao Senhor? Eu acredito que a gratidão é um sentimento que mais agrada a Deus. É igual você fazer alguma coisa para alguém, Gil, e passar o tempo, a pessoa faz de conta que nada. Você vai falar, poxa, fiz tanta coisa para aquela pessoa, ela nunca nem me agradeceu, né? Gratidão não é que a gente quer honra, né? Mas é gostoso, né? Você receber, poxa, uma vez você me fez isso, eu sou muito grata por isso. Isso mostra que você é útil, o que você fez também foi útil. Então você imagina Deus, o tanto que Ele faz para nós. Todo momento, talvez você não sabe, às vezes você sai na rua ali, esqueci minha carteira em cima da mesa. Quando você volta a buscar, ele está te livrando de um acidente, de um incidente. Ele te fez algo que você não viu. Então, quando você agradece, você não agradece pelo o que você... eu vou agradecer a Deus por isso. Não, você tem que agradecer. Senhor, eu te agradeço por isso que eu vi, que você fez, e por aqueles que você fez que eu não vi, que Ele fez. No decorrer da tua vida, quantos males Ele te livrou. Então, por isso que eu falo que antes de pedir, eu falo para minha esposa, eu falo para ela, eu não tenho direito de pedir nada para Deus. Eu só tenho que agradecer, porque tudo que Ele fez para mim, a família que Ele me deu. Porque hoje, o que mais dói? Todo domingo, aqui dentro desse conceito aí da conversa, todo domingo tem culto nos presídios. Domingo passado eu fui, nós fizemos 3 cultos lá dentro. É bem resumido, mas a gente faz.
O que eu vi de jovens, principalmente menino que estava dentro da igreja, tá? Nossa. De pais desestruturados, que por um motivo ou outro se desestruturaram, os filhos, infelizmente, não teve um amparo e estão ali. Então, a gente vê isso aí. Então, quando você tem uma família e uns filhos que tá ali debaixo das suas asas, entendeu? Que são pessoas que traz benefício para a sociedade, você vai pedir mais o que para Deus? Sendo que o maior tesouro que você tem, ele está protegido, ele está guardado. Então você só tem que agradecer. É pedir o quê? Ah, é pedir uma casa? Ah, é pedir um carro? Ah, vou pedir uma empresa? Vamos trabalhar, É entendeu? verdade. Vamos trabalhar. Então por isso que é gratidão. Oração é gratidão. Joelhar, Senhor, só tenho a te agradecer. Se eu merecer mais alguma coisa além do que eu tenho, vou continuar te agradecendo. Então eu acho que a gratidão é o princípio da oração. Gratidão. Todo momento, bater o joelho no chão, te agradeço por isso, eu te agradeço por aquilo. Ou resumo, Senhor, eu te agradeço por tudo. Tem gente que vai testemunhar na igreja, eu sou grato a Deus por isso, por aquilo, eu sou grato a Deus por tudo que Ele me fez. Aí outros falam, eu sou grato a Deus até pelo mal que aconteceu na minha vida, porque isso me ensinou. Não, Deus não faz mal na nossa vida para nos ensinar. O mal é uma consequência daquilo que nós já fizemos. Entendeu? Pode acontecer que nem aconteceu com Jó, que ele não tinha feito mal nenhum, mas ali foi, né, uma, digamos ali, uma discórdia, um atrito ali entre Deus e o inimigo, né? Desafio. Um desafio, isso. Obrigado, Gil. É isso aí. Um desafio, porque ele estava questionando a integridade de Jó. E às vezes ele também questiona a nossa integridade diante de Deus. Ah, eu duvido. Se fizesse acontecer isso com o Heron, ele não resiste, ele vai. É por isso que às vezes nós passamos momentos difíceis. Não é porque Deus está nos punindo ou que Ele está. Não. Você tem coragem de punir sua filha ou seu filho para que ensinar alguma coisa para ele? Não, Deus não precisa fazer isso. Que Ele nos conhece. Ele falou: olha, eu conheço meu servo Jó. Ele é um homem íntegro, desvia do mal, ele ajuda, ele. Ah, não, é porque é lógico, ele é De boas rico. obras. É rico, tem filhos bonitos, saudáveis. Toca na riqueza dele pra você ver. Bom, então toca. Você vê como que Deus nos conhece? Você vê como que ele conhece? Então por Na quê? Você acha que ele intimidade. precisa tocar na gente? Não, vou tocar no Heron para ver se realmente o Heron. Não. Quem faz isso é o nosso inimigo. Eu li Entendeu? em algum lugar que não era nem. Acho que é um comentário da Bíblia mesmo. Que o Senhor permitiu esse tipo de coisa, não era nem para provar para ele, porque ele mesmo sabia, mas era para provar para as testemunhas que estavam ali, naquele lugar, quem era Jó e de quem que ele estava falando. Porque, por exemplo, vocês são pessoas bem-sucedidas no trabalho, na família, né, nas empresas. E tem muitas pessoas que falam isso, ela só é assim porque tem tudo. Tem pessoas que falam, ela só é assim porque tem tudo. Então é fácil. Entendeu? Mas Deus, ele não precisa tocar no que você tem, tirar, colocar você lá na sarjeta. Ele não precisa. Entendeu? Para mostrar que você é íntegra diante de Deus. Ele não precisa. Mas ele foi realmente questionado. E dentro desse questionamento ele falou, então tá, eu vou mostrar para você e vou mostrar para os demais também que realmente ele é íntegro. E pode tirar tudo que ele não vai me negar. E hoje tem gente negando a Deus Pouca coisa, né? pouquíssima coisa, né? É. Uau! Toma essa, viu? Ó, o pessoal tá entrando aqui. A Vilma falou que o pequeno Gabriel à noite chama para fazer oração. Ó, que benção! Mas... Adriano, ó, o Adriano entrou. Ô, mano! Ô, Adriana. Adriano, gente, para quem não sabe, é o irmão da Gil que tá aqui. Ó, Deus ama os filhos gratos, obedientes e tementes a Ele. Gratidão é o caminho muito excelente que leva a receber além dos pedidos que necessitamos. Aí. Muito bem, Isso aí. é isso aí. Ó, e para falar, a gente agora estamos com 517 pessoas assistindo. É, e muito comentário, tô Deus gostando. abençoe, pessoal. Deus E abençoe. muita participação deles, né? Aqui escrevendo. Então, a gente fica até emocionada de ler aqui os testemunhos de vocês, os comentários. Ó, o próximo, principalmente nessa era tecnológica, redes sociais, onde os nossos filhos ficam muito sujeitos a tanta informação
que não condizem com o que ensinamos e acreditamos. Ser cristão se torna um desafio. Olha que participação legal aqui Minha da prima. Ele, né? É, minha Olha, prima. Oi, Eri. gostei muito dessa participação e é um gancho muito importante Isso para a aí gente entrar. que a Irinélia falou aí, aquilo que você, né, anteriormente perguntou para Gil e depois passou a palavra para mim, relacionado do desafio do questionamento dos filhos. Porque hoje nós temos que ter cuidado de educá-los, né, dentro do conceito cristão, até por questão dessa era que nós estamos, da tecnologia. Como que você pega e fala, não, meu filho, você não vai ter um celular, você não vai ter um tablet, um iPad, digamos aí, o que seja, entendeu? Porque eles estão com o mundo na mão. Então essa é a realidade. Então realmente é um grande desafio mesmo. E nós não podemos chocar, porque eles estudam, têm amigos na escola, não é verdade? Verdade. E como que você coloca eles diante de uma situação dessa, querendo proibir alguma coisa? Então é um desafio muito grande, realmente. Olha aí, gente. O pessoal de um outro site, de um outro podcast, eu acho, Frente a Frente, programa de altíssima qualidade. O pessoal de Médici, obrigada, pessoal, que está ao vivo aí com a gente. E hoje nós temos um patrocínio delicioso, que é a Dona Coxinha. Muito obrigada, Dona Nelly, da família. Dona Coxinha, gente. Vamos abrir, né? Vou mostrar aqui para vocês. A gente acabou de receber aqui Dona Nélida, obrigada aos convidados. Quebrar minha dieta. Ai, meu Deus. Eu amo. Ai, ai. Ai, ai. Já. Vou abrir. E crente come, né, Heron? Quero demais. Não bebe, né? Tem que comer. Comer, né? Comida tá em tudo, né? Comida tá em todas as programações, tá a comida. Ó, eu vou tentar abrir aqui. O Lombardi está lá posicionado. Vamos ver o que veio aqui nos nossos recebidos. Dá um barulhinho aí para vocês, né? Mas o cheiro aqui tá tentador. Ela mandou aqui os recebidos para a gente beliscar aqui. É coxinha, tem vários sabores, tem risoles, tem quibe. Dona Nélida, se eu esquecer de alguma coisa, você me corrige aqui, tá? E os meninos da Dona Nélida, uma benção a eles. Tem sempre participado aqui conosco, aqui no podcast, mandando aqui os recebidos. Ai, papai, agora para. Meu Deus. Misericórdia. Se a Rose tivesse aqui. Churros, tem churros. Eu amo churros. Churros é bom. E aí, o outro saco eu acredito que é a batata. Fica aí posicionado, porque aí agora... Vai tá. devagar, Cris. Tan, 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 tan. Aí, ó, eles estão com churros de chocolate, tem de doce de leite. Meu Deus. Ela mandou grandão. Aqui, vamos ver. E, ó, a Dona Nélida é uma franquia, Dona Coxinha, tem lá em Vilhena e tem aqui em Cacoal. E aí tem batata aqui também. Gente, eu vou deixar aqui na mesa, se vocês sentirem. Tá Se vocês sentirem. Cheiro. Oh, meu Deus, vou quebrar minha dieta. Muito obrigada, Dona Nélida. Os convidados vão amar aqui. A gente vai se deliciar com esse recebido da Dona Coxinha. Segue eles lá no Instagram. Muito obrigada. E o pessoal tá entrando aqui. Gente, vocês estão com fome, né? Horário da janta. E a gente também tá aqui, ó, beliscando aqui. Dona Coxinha, muito obrigada. Vamos continuar? Bora lá. Bora lá? Porque a gente tem, ó... Aqui é uma benção. Gente, o pessoal continua falando. Gil, prima linda, amada, exemplo de vida, desde pequena. Amo você. Ó, Ah, Eri. que benção, né? Gente, São Miguel, Olha aí. São Miguel do Guaporé. Olá Maria Aparecida. Oi, minha linda Gil, Oi. parabéns. Tá. Legal. Que legal, né? Natalina dos Santos, gratidão a Deus por ter a amizade da Cris. Olha aí. Da Nath, Deus abençoe você também, tá? A gente vai falar, falar sobre a diferença
de valores. A gente sabe que existe várias religiões, né? Não desmerecendo que a gente é do cristianismo, mas tem o hinduísmo, o islamismo, o judaísmo, o budismo, o espiritismo, tem religiões afro-brasileiras, dentre outras, né? E se a gente falar dentro do cristianismo, tem desde o catolicismo, as igrejas protestantes, evangélicas, e aí a gente confronta ali com o filho, com as ideias e valores passados pela nossa religião, frente às outras religiões também, que às vezes um coleguinha fala, ou às vezes vivencia, ou às vezes até o que a amiga comentou, viu na internet alguma coisa, algum posicionamento diferente a isso. Então, Gil, fala para nós. Como você equilibra a sua educação cristã, essa base sua da religião, que ela agiu é da congregação cristã também, com a exposição dessas ideias diferentes, frente ali, pode haver algum conflito, alguma ideia, mas da tal religião faz sentido para mim, mãe, e aí? Onde você consegue equilibrar isso? Cris, hoje não dá para a gente esconder nada, né? Como você disse mesmo, eles estão com o celular na mão, estão com o mundo na mão. Então, assim, não tem como você esconder nada. Então, lá em casa a gente conversa sobre tudo, né? A Marilson me ajuda muito, assim, dar esse equilíbrio nas coisas, né? Porque ele é muito crítico, então ele dá essa pitada, né? Nas crianças, assim, e tal, e a gente não tem como esconder. Mas aí nós conversamos o que tem que conversar e depois, reservadinho, eu vou com as crianças na palavra. Aí, quando você abre a palavra, não é você falando, aí é Deus falando. Aí o negócio fica completamente diferente, não é a mamãe, a palavra que está dizendo assim. Eu lembro quando a Sara ela teve alguns questionamentos e tal, que tinha passado na TV, eu expliquei para ela sobre a questão da sexualidade, tudo, expliquei para ela, falei, agora nós vamos para a palavra. A palavra diz isso, lê para a mamãe. Aí ela era pequena, leu tudo, falei, então, a palavra diz isso. O Senhor não concorda com esse tipo de comportamento, desse tipo de coisa e tal. Então é isso, quando o negócio aperta, é mostrar o que está acontecendo no mundo, porque não tem como colocar nossos filhos na redoma. Infelizmente, não. Gostaria demais. Mas é partir depois para partir para a palavra. E nós comentamos isso hoje na hora do almoço, eu e a Sara, falando sobre isso, que não existe o pecadinho e o pecadão, né? Quando o Senhor fala lá na palavra que ele vai deixar fora os idólatras, os mentirosos, os feiticeiros, falando, Sara, lá, quando o Senhor apartar essas pessoas, não vai ter assim, porque você é mentiroso, você vai ficar um pouquinho perto um pouquinho aqui, vai ser um pouquinho mais fresco. Agora, se você for um adúltero, você vai sentar do lado de Satanás. Não. No colo. No colo. Não. Lá a sala é VIP. Vai ficar na sala VIP, não. Os que forem condenados serão condenados. E quando o negócio aperta, ela é soberana. Leva para a palavra diz isso, ela não muda e pronto. O negócio aí, você lava as suas mãos. Aí se a pessoa quiser fazer, aí é ela com Deus. Mas o caminho você mostrou. É esse aqui que você vai. Agora, se você quiser ir para lá, você vai ter as consequências. Amém. Né, Ero? Interessante. Essa questão de religião a Luana teve uma época que, como ela não estava indo na igreja, eu sempre falava para ela, Luana, procura uma igreja, então, já que você não quer ir lá na nossa, que a gente vai, procura uma igreja, né? Desde que seja uma igreja que esteja embasada nos evangelhos, entendeu? Desde que ela seja uma igreja cristã, verdadeiramente segue a doutrina cristã, que é Cristo, você pode seguir, não tem problema, Sim. né? Olha Pra ela, que mas legal, gente. vai ouvir a palavra de Deus, né? Vai, pega um caminho. O ser humano não pode andar a esmo assim, não. Entendeu? Porque você não é mundana, que eu sei que você não é, né? Nem ateu que não crê em nada. Porque crê em Deus piamente. Então procurou a igreja, que é uma igreja mais jovem, citava o nome de algumas igrejas para ela, entendeu? Mas desde que a igreja tenha esse conceito cristão, A base cristã. desde que ela tenha
A palavra. A palavra, que ela Bíblia. está aqui na graça, que Cristo é a graça. Entendeu? Então, nós vivemos na graça, que é Cristo. Então, ele veio nos trazer a salvação, porque ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Então, desde que a religião, a igreja em si, a religião, ela tem esse princípio cristão, falou de Cristo, obedeceu os ensinamentos, seguiu ele, Pronto. é boa. Olha aí, gente, o Heron tá passando o exemplo aí de tolerância também, né? E respeito aí com todas as religiões, que a gente precisa aí das crenças das pessoas, enfatizando aí a importância da educação cristã, que é Cristo, que é um marco na história. Tem o antes de Cristo e depois de Cristo, né? Então foi uma passagem muito importante na história do mundo. Ó, só citar aqui rapidinho, só para deixar uma deixa aqui rapidinho. Para você ter ideia do que é Cristo, eu admiro muito o escritor, aquele grande psiquiatra, Augusto Cury. Augusto Cury. Gosto muito de ler os livros dele, ele tem um grande ensinamento. Porque tudo que ele escreve é embasado na Bíblia. E ele era ateu. Augusto Cury era ateu. E há mais de 20 anos atrás ele escreveu um livro. Ele fez um livro, na verdade. Inclusive eu li esse livro, O Homem Mais Inteligente da Humanidade, que ele retrata a vida de Cristo. Pediram para ele estudar a mente de Cristo, que ele tinha estudado, né, a mente de todos, de muitos grandes homens que fizeram sucesso. E aí ele fala, num trecho do livro dele, tem até uns vídeos que ele diz, que ele fala que quando ele começou a estudar a mente de Cristo, ele viu que Cristo não cabia no imaginário humano. Entendeu? E a partir dali ele fala que ele se encantou e se quebrantou o coração e hoje ele é um homem cristão. Olha aí. Então você veja o que é Cristo, né? Então não tem como sair fora disso. Até os cientistas, né? Justamente. Tem muito comentário aqui, ó. A Marilson. Ó, o Marilson entrou. Meu bem. E ele tá falando aqui, ó, o poder da instrução, paralela à orientação cristã, torna a tese que os nossos filhos sejam pessoas com discernimento, pessoas que de estarem aptos a fazer boas escolhas e semear e colher. Olha aí que benção de Viu? comentário. E tem outros A Geralda lá, aqui. Pode ter. Geralda, né? É geral. Eu mandei mensagem para Que ela. bacana, Geralda. Um abraço, querida. Olha lá, meu cunhado também, ó, lá de Seja Curitiba. Olha lá, ó. idólatra. O Amerson. Olha Bacana. aí, ó, nós estamos ficando famosos. Olha que benção, gente. É isso mesmo. A gente sempre está aprendendo. Agora vamos falar de personagens bíblicos, né? Então a gente está falando sobre a Bíblia, é a nossa base, é a nossa professora aí, que ensina a gente a ser mãe, né, Gil? E aí a gente tem exemplos da Bíblia de pais e filhos. Tem muitas histórias, né? Então a gente pode citar, por exemplo, Abrão e Isaac. Vou citar esse exemplo aqui. Então, Abrão, ele tinha a promessa de Deus que ele seria o pai, né, de uma grande nação. E nesse tempo, Deus pede ele em holocausto. Para quem não sabe, o holocausto na época era feito um altar e queimava a oferenda. Era um animal, geralmente, e Deus pediu o filho dele. Então a gente falou de Jesus, que Deus entregou Jesus, e Deus pediu para Abraão Isaac. E aí ele foi com Isaac no caminho. Eu imagino a aflição, né? E Isaac questionando o pai, mas cadê, né? A oferenda? Cadê o cordeiro? Deus proverá, né, Heron? Deus proverá. E no último, lá em cima do monte, eu já imagino a cena, aparece o cordeiro para ser queimado. E Deus fala, não, tá tudo bem, pode deixar o Isaac aí. Então, assim, eu acho que foi uma passagem de provação, de sentimento, aquela intimidade com Deus, o que Deus está me pedindo, essa fé grandiosa também, um exemplo de fé, e aquela compaixão com o filho, aquele amor, a gente falando muito de filho. E aí, gente, fala aí um pouquinho sobre o que vocês acham. Fala, Gil. Vai lá, irmão. Fala, Gil. Vamos tirar adultamente para o ímpio. Começa aí, Deixa a irmão. palavra com você. Pode ir. Da sua.
assim, levando para nossa vida de hoje, né? Os filhos não são nossos, Olha aí, gente. eles não são nossos, eles são emprestados. Nós, assim, o Senhor nos dá essa herança, né? Que a palavra diz lá em Salmo 127, que eles são herança, mas ele, na verdade, ele nos empresta para a gente educar, para a gente ensinar eles a andarem no caminho. E chega no momento que o Senhor pede esses filhos para nós, né? E isso é meio dolorido. Eu acho assim que. Nossa, eu cheguei a me emocionar. Que é uma responsabilidade muito grande, muito grande. Antes da gente se preocupar até com o ministério, nós precisamos preocupar com o principal, que A missão, né? nossa missão, nosso sacerdócio, na verdade, é os nossos filhos. Porque eles vão ser pedidos, né? Cadê os filhos que eu te dei? E daí, como é que nós vamos fazer? Né? Então, assim, o que eu aprendo com Abraão e Isaac, o Senhor poderia ter permitido que o sacrifício fosse até o final e, de repente, depois ressuscitava Isaac. O Senhor é poderoso para fazer o que ele quer. Ou o fogo nem acender, né? Alguma coisa ia acontecer e Abraão tinha fé disso. Mesmo que o Senhor permitisse que Isaac fosse morto, ele ia ser. Porque ele era filho da promessa, então ele ia ser ressuscitado. Ia acontecer alguma coisa. Então, por isso que eu acho que ele tinha essa fé toda. Mas levando hoje para nós, para os nossos filhos, eles não são nossos. Mesmo que doa, assim, mas eles só estão aqui emprestados para a gente fazer um bom trabalho, para entregar eles são e salvo, assim. Eu acho que é isso. Muito. Que lindo, né? Passou para você agora. Interessante. Não, eu concordo plenamente com a sua fala, nossa. E isso é muito importante. Quer ver? Eu vou só falar algo aqui. Antigamente, muito antigamente, não sei se hoje tem pai que faz isso, né? Aquilo que nós já conversamos desde o princípio. Os filhos pegavam 13, 14 anos, quando eles entravam na puberdade, o pai levava eles numa casa de prostíbulo para provar que o filho era homem. Olha aí. E hoje o pai cristão, ele pega o filho, cria no caminho para entregar a Deus, porque Deus merece toda a honra e toda a glória. Então, igual Isaac, a entrega dos nossos filhos hoje para o Senhor é essa. Fazer com que eles amem a Deus, temam a Deus e sejam pessoas diferentes. Não diferente na questão social, ser melhor do que alguém, não. Ser diferente, né, para servir a Deus. Principalmente no mundo hoje, você ter, que nem nossos filhos. Né? Você entendeu? Então isso é entregar, pegar o seu filho, sofrer para criar ele ali. Eu ouvi isso da minha mãe quando meu filho batizou. Meu filho, para Deus isso é muito importante, você fazer de tudo para entregar o seu filho para ele. Entendeu? Deus está muito feliz. Entendeu? Então essa é a nossa entrega hoje é essa. Porque hoje os pais querem o quê? Me perdoe eu falar. Isso eu escuto de pessoas. Encher o bolso da calça dos filhos de camisinha. Entendeu? Fazer um lugar apropriado na casa para menina de 14, 15 anos trazer os namorados para dentro de casa. Então, eles estão entregando esses filhos para Deus? O que esses filhos vão ser futuramente? O que os filhos deles vão ser? Agora, eu sempre me preocupei em entregar os meus filhos para o Senhor. Senhor, quero dar o melhor dos meus filhos para o Senhor. Entendeu? Então, isso aí é entregar o seu filho para o Senhor. E principalmente nessa era, que nem você disse, nessa era que nós estamos vivendo hoje, na escola, se o seu filho não beijar, se o seu filho não fizer isso, ele é discriminado, entendeu? Ele é deixado de escanteio. Verdade. Então é complicado. Mas essa entrega que nós fazemos dos nossos filhos para Deus, isso é muito importante. Dói, às vezes, você fala, pô pai, mas eu queria fazer isso, que meus colegas fazem, né? As minhas amiguinhas vai. Aí como que você coloca na cabeça de um menino de 13, 14 anos, que na idade dele, que seria normal fazer aquilo, que ele não pode fazer aquilo. Ele não pode se contaminar. É como os meninos lá, os hebreus que estavam lá em Babilônia. Nem o manjar do rei eles queriam comer. Falaram, não, pode dar só legumes e água para nós. Nós não queremos nos contaminar. Então, quanto mais você
lutar para que os seus filhos não contaminem com o mundo, com as coisas do mundo, é uma entrega que você está fazendo deles para Deus. Aí quando você partir, eles vão ficar. Aí cumpre o que Davi disse: já fui moço, hoje sou velho, nunca vi um justo perecer, nem sua descendência mendigar o pão. Aí você está deixando uma descendência sadia num mundo corrompido, aonde eles vão fazer a diferença. E eles vão fazer a entrega dos filhos deles para Deus e assim sucessivamente. Heron, só para provocar, assim, porque a gente já vai encerrar, né? Mas e ainda, se acaso a gente faz tudo que tem que ser feito e mesmo assim a gente não tiver sucesso? Como é que nós... Aí parte da escolha, né, Gil? Eu sou filho de pais, sou irmão de mais 4, né? Eu tive irmãos que fizeram a escolha deles, não quiseram seguir o caminho que os pais seguiram. Minha mãe é firme até hoje, com 75 anos de idade, 74, 75, salvo eu. Meu pai partiu novo, 49 anos, mas partiu firme, entendeu? Ele deixou a escolha. Eu escolhi ser o que eu sou e estar onde eu estou. Se amanhã depois eu não quiser mais, isso aí já é, entendeu? Agora a escolha, eles podem fazer, mas o importante é hoje, é a base que você deixou. Aí a gente volta lá no começo, né? No ensino a criança no caminho que deve andar, que ainda Entendeu? que ela cresça, E não eles se voltam. desviará, eles vão voltar. Mas a gente não faz igual Pilatos, lava a mão, né? Não. A gente fica com Não o joelho até, fala, Senhor, eu não posso puxar, mas o Senhor pode. Traz pra volta. cá, traz pra cá, né? Vocês sabem que volta porque a gente vê muito isso aí acontecer. Eles podem ir, eles vão comer as bolotas dos porcos por aí, E o filho pródigo volta. mas ele volta. Ele vai lembrar da Verdade. caminha quente, vai lembrar da comidinha da mãe, Amém. ele volta. Verdade, gente, olha, e a gente sabe, pode andar em vários caminhos, né? Mas tem um caminho que aí você escolhe, que aí você sente Deus, Deus vivo. Tem muito comentário aqui. Perdão se eu não ler todos, passar aqui porque foi rolando. O Luiz Carlos comentou: Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá luz da vida. Olha, Olha, gente, que trouxeram aí para nós, João 8, versículo 12. Thales, tá falando aí, Heron, solta a visão. E a gente vai falar pro Heron soltar a visão aqui. Solta, Solta que tá preso. desemborca o vaso. Então, pra gente finalizar aqui, né? Gil, o nosso título aqui do nosso podcast é Qual é o maior objetivo dos pais cristãos? Esse é o nosso título. E aí eu volto essa pergunta para ti. Qual o maior objetivo, Cris? Dos pais cristãos. O céu. O céu. É mostrar para os nossos filhos que não existe, que nós estamos aqui de passagem. Eu acho que o maior objetivo dos pais cristãos é mostrar o céu, mostrar Jesus. E é isso. E que vale a pena, E né? que vale a pena seguir esse Deus maravilhoso. E agora o Heron, para ele soltar aí A visão. Solta a visão. Aí o pessoal tá aqui, Heron solta e fala aí para nós, para quem está nos assistindo, esse desafio de ser pai, de ser cristão, de seguir o caminho com essa sociedade moderna aí. Você vive, né, em um ambiente de mulheres vaidosas. E aí, fala aí para nós uma palavrinha aí de amor aí. Olha, isso é muito interessante. Eu sou muito grato a Deus ao meu trabalho. Às vezes as pessoas podem ter uma visão distorcida do que eu faço. Eu amo fazer o que eu faço porque foi Deus que me deu essa profissão quando eu tinha 17 anos. Eu sou autodidata no que eu faço. Depois viajei bastante, fiz muitos cursos, mas eu aprendi sozinho. Aprendi vendo meu pai trabalhar e me tornei o profissional que eu sou hoje. Eu agradeço a Deus por isso. E Deus me falou que um dia ia sentar magistrados, doutores, pessoas que um dia iam precisar das minhas palavras, como já tem acontecido muito. Então eu sempre falo que atrás dessas vaidades todas sempre tem um coração quebrantado precisando ouvir a palavra de Deus. E hoje é o que eu mais faço, entendeu? É o que eu mais faço, vocês sabem disso. Então eu sou feliz por fazer o que eu faço e ter a oportunidade de falar desse amor de Cristo aí para todo mundo.
entendeu? Falo sem medo de errar e nós temos que propagar mesmo. O povo propaga artista, propaga gente famosa. Nós temos que propagar o Senhor, porque Verdade. todos vão cair na fonte. Porque quando tá doente, depressivo, que o psiquiatra não der jeito, que o psicólogo não conseguir ajudar, que o remédio não dá mais jeito, vai para oração, entendeu? Então nós não podemos negar isso. Negar falar de Cristo é você ver uma pessoa cair no buraco e não dar a mão para tirar ela. Então, o que eu tenho para falar a todas as pessoas que estão nos vendo, primeiramente, agradecer a Deus, né, por ter nos dado essa oportunidade. Poderíamos estar falando de outra coisa, de moda, disso, daquilo, mas escolhemos a melhor parte, né, falando o que o mundo precisa, o que as famílias precisam. O que eu quero deixar aqui, principalmente para as famílias, para os pais e para as mães, para os pais, para os casais que estão se destruindo, que estão desligando as famílias para viver uma vida extraconjugal ou viver uma vida prazerosa mundana, ele vai ser cúmplice da perdição do filho dele. Isso aí é fato. Se haver prosperidade na vida do filho, o pai e a mãe são são aqueles que fizeram com que isso acontecesse. Mas se houver desgraça, igual a gente está vendo muito acontecer, então eles também vão ser cúmplices. Mas se a família estiver unida, e acima de tudo buscar a Deus, oração, união, vai ter prosperidade e vai ser algo assim inacreditável que vai acontecer na vida dessas pessoas. Então, se tiver alguém nos assistindo que está dentro desse conceito aí, está desligado, a família se destruindo, ainda há tempo de fazer uma retratação, buscar a Deus, se humilhar, porque família é a única instituição que Deus criou e tem muitos ciúmes dela. Por isso que o nosso maior inimigo está querendo destruir as famílias. É isso aí que eu tenho para dizer. Amém. Olha, o Heron até tocou, eu nem ia comentar isso, nem tá aqui no script. Enfim, o Heron comentou uma situação que me fez remeter, assim, a minha vida, né? Eu era pequenininha, ia na igreja, por motivos outros não fui mais. E quando eu tive minha filha pequena, esse testemunho eu gostaria de contar, ela ficou muito enferma, muito enferma. E o médico falou que não teria solução, que teria que ir para a capital ou para Cuiabá tomar até plaquetas, porque a imunidade dela estava quase a zero. Na minha aflição, eu dobrei o joelho dentro do hospital. Por isso que eu falo, quem está assistindo a gente, pede para Deus que Ele atende. Eu dobrei meu joelho e falei com Deus. Falei, Deus, se você me ouve, se o Senhor ama minha alma, seja feito o que você quiser de mim, mas cura minha filha. Aí teve o último exame, que ia chegar de madrugada, o resultado. Eu falei, cura minha filha, me dá essa resposta. É eu, Senhor, que estou errada, eu sei. Mas eu vou seguir e vou. E ela estava desenganada. Quando chegou o último exame, a médica falou, não sei o que aconteceu, qual é o milagre que aconteceu, mas o corpo dela está reagindo. Oh, meu Deus. E eu, quando levantei da oração, eu falei, o que você quer de mim, Deus? E eu escutei como se fosse uma conversa, obediência. Olha para você ver. Então, assim, para quem está nos assistindo, obediência ao Senhor, a gente consegue ir longe, porque sozinho não tem medicina, não tem conhecimento, não tem estudo que leva à salvação. Então, pede a Deus, dobra o seu joelho. Se alguém está passando por uma prova, uma tribulação, dobra o seu joelho e ora o Senhor com todo o seu coração. Seja igual ao Arthur, Senhor, é eu. Me ouve. E é assim, né? O que vocês acham? Eu acho desse jeito. Eu tenho a mesma visão do Arthur. Deus, ele quer um bate-papo.
Ele fez Adão, ele está escrito lá que ele descia toda tarde, passear no jardim, conversar com Adão. Então ele quer uma amizade nossa. Ele quer que nós estejamos dentro do carro, Senhor. Bate um papo com ele. É isso que ele quer de nós. Ele não quer ser só eu sou o Senhor, não. Ele quer ser nosso amigo. Verdade. Ele deu essa liberdade para nós. Hoje eu estava até conversando com as meninas sobre isso na loja de manhã. Que às vezes a gente espera do Senhor assim, algo assim, Heron, eis-me aqui, né? E não, às vezes aquela palavra, não faça isso, Heron. Não vai para cá. Heron, fica mais um pouco. Aquela voz que você acha que é coisa da sua cabeça, né? E já é o Senhor conversando com você. Então, às vezes a gente já espera muitas coisas, assim, se ele quiser fazer, ele faz, porque ele é Deus, ele faz o que ele quiser. Mas ele está na simplicidade das coisas. Deus é muito simples. É a gente que complica as coisas. Eu posso citar um trecho bíblico rapidinho aqui em relação a isso? Mas a hora que você estava falando me veio aqui na Manda. mente, no coração. Elias estava na caverna, né? E aí ele precisava de uma resposta de Deus. Aí veio um trovão, aquele barulho, uma ventania. Ele falou, opa, é Deus, né? Aí depois veio, salvo erro, fogo, terremoto. Agora é Deus. E não era. Depois fogo. De repente veio uma voz mansa e suave. Aí era Deus. Entendeu? É o que você disse aí. Ele vem da onde a gente não espera. Então por isso que é interessante. A gente está sempre atento. Porque ele vai vir onde a gente não espera. Deus, ele não vem naquilo que você está esperando. Porque senão é um querer humano. Ele vem naquilo que você não espera. Amém. Amém. Vocês escutaram aí o nosso podcast. Pois é, gente, foi uma bênção. Pena que a gente tem que encerrar, mas a gente tem que marcar outros, viu? Porque, ó, hoje estamos com 491 pessoas assistindo a gente, agora em transmissão ao vivo. O pessoal continua comentando aqui, o pessoal escrevendo para nós. Deus abençoe todos vocês. Eu tive aqui com a presença do Heron Firmino e a Gil Cardoso. Considerações finais para a gente encerrar. Bem, eu quero agradecer pela oportunidade. Estava com muito medo. Estava com muito medo, mas eu gostaria muito de agradecer e desejar realmente que haja paz, né? Haja paz nas nossas casas, haja paz na nossa família, haja paz. Onde estiver aí um coração aflito, que haja paz nesse momento, que eles possam se sentir abraçados e confortados pelo Espírito Santo de Deus. E que tenham todos uma boa noite nesse friozinho aí. Amém. Amém. Também agradecer a Deus, né? Por tudo. Sim. A você, por essa ideia de ceder esse tempo, seu espaço, seu trabalho para nós falarmos disso. Propagar, né, o maior evento que já existiu e nunca mais existirá outro, que é o Evangelho de Cristo, né? E agradecer a todos que tiraram o seu tempinho aí para nos ouvir, compartilhar com as mensagens, com as palavras. E dizer que, para encerrar, que só tem duas coisas que salva um ser humano perdido: família e religião. É por isso que nós temos que propagar isso. Porque se tem duas coisas que ainda vai salvar um ser humano que está perdido, é a família e a religião. Que fala de Cristo como salvação. E não tem outra coisa. Então Deus abençoe a todos vocês aí por tudo. E já que vocês querem que eu profetize, eu vou profetizar. Eita glória! Isso aqui vai dar muito fruto. Amém. Muitos que ouviram o nosso bate-papo aqui vai ter muito proveito sobre isso aí. Amém. E muitos vão colocar em prática o que ainda não praticava. Muitos vão buscar o que não buscava. Muitos vão fazer o que não fazia. E através desse início aqui, que vai gerar muito fruto, muitos, eu tenho certeza que talvez nós não vamos ouvir. Mas eles vão dizer que a partir desse podcast a vida dele mudou. Glória a Deus. Amém. Gente, não perca tempo a ficar vendo coisas fúteis, digamos assim. Veja conteúdo próprio, coisas que traz benefício para sua alma,
para o seu bem-estar e para sua família. Isso é coisa boa de se ver. Amém. Glória a Deus, né? E se você está distante do Senhor, se achega nele, seja íntima de Deus, aproxima dele, que ele vai te escutar. Tua oração não vai ficar parada no teto, ele vai para o céu, Amém. né? Amém. Amém. Então, olha, dobra o seu joelho, ora para sua família, tá passando tribulação no seu lar, ora a Deus, dobra o seu joelho, que a sua oração vai chegar a ele e fala com ele com intimidade. Senhor, eis-me aqui. Gente, a gente vai encerrar esse podcast abençoado. Muito obrigada pela audiência, por estarem aqui com nós até o final desse podcast. Se você achou conteúdos interessantes, compartilha, vai ficar salvo aqui na página. Compartilha para o pessoal assistir, porque ele vai estar disponível aqui, vai ficar salvo. Deus abençoe a todos, uma boa noite, até a próxima.